Olá, o meu nome é Vitor Nascimento e eu sou doutorando em Relações Internacionais pela PUC Minas. Em 2018, eu e o Guilherme defendemos o nosso TCC, que foi orientado pela professora Matilde de Souza. O nosso TCC teve como título Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 1 e 7 e a Índia, as preferências da Índia no regime internacional de mudanças climáticas e o dilema de alternância de matriz energética para a erradicação de sua pobreza extrema. O desenho de pesquisa foi estruturado da seguinte forma: o nosso problema era o que explica as preferências do Estado indiano no âmbito do regime internacional de mudanças climáticas, ou seja, nós queríamos verificar, tendo em vista a dimensão da energia e a dimensão da pobreza, quais eram os elementos que informavam a posição da Índia dentro do regime internacional de mudanças climáticas. O nosso objetivo geral, então, era compreender, articulando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 1 e 7, as possibilidades da Índia desenvolver uma matriz energética de modo sustentável, alternando-a e alcançando a erradicação de sua pobreza extrema. Como objetivos específicos, nós traçamos 4 objetivos, que visam justamente apresentar as condições sociais, econômicas e energéticas da Índia e como que aquilo tudo estava relacionado com o problema que estava sendo colocado. Além disso, identificar também os desafios e os custos que alcançar os objetivos 1 e 7 implicam para a Índia. O terceiro objetivo era o de analisar a Índia dentro do regime internacional de mudanças climáticas. E o quarto objetivo era o de identificar e analisar os desafios e as potencialidades da cooperação pelo mecanismo de desenvolvimento limpo e da transferência de tecnologia. A nossa hipótese reuniu uma série de elementos justamente para poder identificar o que a gente acreditava, que iria explicar o posicionamento indiano e as preferências dentro do regime. Esses elementos são, por exemplo, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tendo em vista que a Índia faz parte do grupo não anexo 1, e além disso a não obrigatoriedade justamente de compromissos dentro do regime climático e também todas as restrições tecnológicas e financeiras que envolvem a mudança da matriz energética. E aí, propriamente passando para o objeto da nossa discussão, que é a Índia, no nosso TCC nós identificamos toda a estrutura econômica e social da Índia justamente para poder refletir a respeito dessa discussão. E a gente, inclusive, estamos gravando esse vídeo agora em 2021, mas o que a gente sabe é que esses dados não mudaram muito. A Índia é um país que tem uma pobreza muito alta, tendo em vista que tem a segunda maior população do mundo, então o índice de pobreza também é muito grande, o índice de população abaixo da linha da pobreza também é muito grande, e também há uma falta de energia muito grande. Nós temos, por exemplo, na Índia, uma boa parte da população ainda usa carvão para cozinhar, não tem energia em casa. Justamente por causa disso, surge esse debate da importância da energia para o Estado indiano e também da importância da discussão de energias renováveis para suprir a falta da energia, mas também para evitar que a Índia siga poluindo como ela continua poluindo. Olá pessoal, meu nome é Guilherme. Desde a minha formação em Relações Internacionais, eu tenho atuado no setor privado com comércio e negócios internacionais e vou dar continuidade na fala do Vitor falando sobre o nosso TCC e a nossa experiência. A ideia é falar um pouco mais sobre a nossa abordagem teórica, que a gente utilizou a interdependência complexa e também algumas teorias de política externa e também teorias do Keohane da parte de cooperação internacional e de política externa, os estudos do Rosenau. De forma geral, a gente buscou conciliar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 1 e 7, o 1 sobre a erradicação da pobreza e o 7 sobre energia limpa e acessível, de forma também a somar com o regime internacional de mudanças climáticas, em que a gente identificou o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, o qual a Índia faz bastante uso político na sua agenda ambiental, visando sempre argumentar de que ela teria a responsabilidade diferenciada dos demais atores, visto que ela não tem a responsabilidade da contribuição histórica para as mudanças do clima, tal como possuem os estados desenvolvidos da Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo. Então ela acaba ficando muito voltada neste lugar, a gente identificou isso, para se apoiar e promover o seu desenvolvimento. Visto que, como o Vitor abordou, a sua matriz energética é altamente carbono intensiva e com isso ela fica num dilema de agendas políticas, que é
ter que manter uma matriz energética que, tal como ela visando erradicar a pobreza dessa população que ainda existe em graus e níveis gigantescos. Então, é literalmente uma agenda de um jogo de dois níveis, que a gente também utilizou Putin para analisar, e que ela tem que buscar um trade-off no curto e no longo prazo que vai impactar a política externa indiana, e a gente continua percebendo isso mesmo após as análises do TCC. De forma geral, então, a gente percebeu nas conclusões que a Índia se encontra nesse dilema de agendas políticas, entre priorizar as políticas de redução de pobreza e considerando ela, portanto, uma agenda prioritária para o seu desenvolvimento, e se voltando sempre o seu argumento para o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.